Minhas boas-vindas ao Movimento 140. No vídeo de hoje, nós vamos falar sobre uma língua europeia que foi extinta na Europa, mas que ainda é falada no Brasil e se mantém como a única comunidade ativa dessa língua. Se você ainda não sabe, o Brasil tem algumas comunidades linguísticas bem peculiares, principalmente de origem europeia, como por exemplo o alemão falado no Brasil, que é a segunda língua mais falada depois do português. Mas no vídeo de hoje não vamos falar sobre o alemão brasileiro, mas vamos falar sim do pomerano, que é uma língua também do mesmo tronco linguístico do alemão, ou seja, das línguas germânicas, ali da região norte, onde era a antiga Prússia, mas que se diferenciou o suficiente para alguns considerarem uma língua própria e outros ainda considerarem como um dialeto bem específico daquela região. Vamos dar uma olhada no mapa para ver de onde estamos falando. Como vocês podem ver no mapa, essa região, na verdade, é a fronteira entre o que nós conhecemos hoje como a Polônia e a Alemanha, mas nessa região havia também algumas subdivisões desse dialeto ou dessa fala chamada de pomerano, porque ali se encontrava o Reino da Pomerânia, que depois se integrou ao Reino da Prússia e depois, com a unificação da Alemanha, ao Império Alemão. E ainda depois da Segunda Guerra, essa região, boa parte dessa região, foi perdida para a Polônia. Como vocês podem ver, a maior parte do território considerado como a antiga Pomerânia e se encontra hoje na Polônia e não tanto na Alemanha, justamente por conta do fim da Segunda Guerra. E essa língua, por ser derivada desse tronco germânico, e apesar de também ter muita relação com as línguas eslavas ali do lado, como do polonês, também do prússio, que também eram falados nessa região, ela teve muita influência do alemão falado nessa região, e muitos dos que vieram para o Brasil, ali no começo do século XIX, também eram tratados ou como alemães ou prussianos. Aliás, essa é uma das dificuldades de mensurar a quantidade de pomeranos que vieram para cá. Mas então, como essa língua veio parar aqui no Brasil, no estado do Espírito Santo especificamente, e também no sul do país? Como vocês já devem saber, a abolição da escravatura no território brasileiro aconteceu ali no final do século XIX, 1889 para ser específico. Mas durante todo esse século já se previa, já se começou a antever algumas políticas que visavam o fim gradual, para dizer o mínimo, dessa política de escravatura. Então, para substituir a perda da mão de obra que foi acontecendo durante o século, se promoveu, até por parte do Estado brasileiro, a políticas de imigração que auxiliavam muitos europeus a virem ao país com certos benefícios ou com facilidades para que eles se instalassem, principalmente nas partes rurais, porque a ideia aqui era principalmente substituir a mão de obra escrava, porque ali havia uma ideia de recusa de se pagar, por exemplo, a esses antigos escravos, esses ex-escravos, um salário de um trabalhador, e também uma ideia ali de uma elite intelectual que via uma forma de aperfeiçoamento da raça brasileira por conta desse embranquecimento trazido pelos europeus, que passavam por maus e bocados lá na Europa, um cenário de miséria, de fome, e que se tornava muito atraente, por exemplo, vir ao Brasil, principalmente com os incentivos que o governo brasileiro dava. Aliás, vamos dar uma olhada no documento que mostra algum desses privilégios. Aqui vocês podem ver o contrato de um colono pomerano da época com o governo brasileiro. Vocês podem perceber que tem as duas versões, tanto em português quanto em alemão, assinadas pelo trabalhador contratado. E aqui nessas alíneas 3 e 4, eu destaquei alguns benefícios, por exemplo, que o governo brasileiro dava para que esses imigrantes viessem ao país. Por exemplo, o Estado brasileiro pagava as despesas antes dos colonos chegarem ao seu destino final, por exemplo, antes de chegarem na região em que iam se instalar. E isso não faria parte da dívida que eles contrairiam, porque todos eles contrairiam alguma dívida para vir para cá, né, por conta de todos esses benefícios, mas, por exemplo, o pagamento da hospedagem, tudo isso não ia ser incluso nessa dívida. Além disso, eles tinham também passagem gratuita até a colônia de destino deles, ou seja, não tinham que pagar o transporte até chegar, por exemplo, em Leopoldina, aqui no Espírito Santo, que era o caso desse colono. Porém, muitos desses colonos, quando chegaram no Brasil, se depararam com uma falsa promessa de uma terra boa e fértil para trabalhar. Muitas dessas terras ainda nem eram descobertas de mata, ou seja, ele teria que fazer a abertura do campo para poder plantar. Muitas delas eram afastadíssimas de qualquer centro urbano, então eram completamente isoladas geograficamente, e também as condições de trabalho já não eram as mesmas que eram prometidas nos contratos. Tudo isso acrescido ainda de dívidas com o governo brasileiro e com a dificuldade do uso, por exemplo, da língua portuguesa, que era a língua falada no território, e adaptação partindo, por exemplo, desse cenário germânico, como, por exemplo, os pomeranos vieram. Aliás, nessas primeiras fases de imigração, ali da metade do século XIX, 1850 até mais ou menos 1900, de 4 mil imigrantes que vieram, 56% eram de origem pomerana, ou seja, uma grande quantidade de pomeranos vieram ao país, especificamente para o Espírito Santo e algumas partes também do sul do país. E como essas terras eram muito isoladas geograficamente, essas comunidades que vinham
mais ou menos da mesma região, acabavam criando um laço muito forte entre si, criando até uma ideia de comunidade mesmo aqui no Brasil, como se fosse uma pequena Europa separada do resto da população. Então eles acabavam ficando muito fechados, uma comunidade que falava já uma língua diferente do resto do país e tinha aspectos culturais muito parecidos, muito próximos. E isso permitiu com que o pomerano e as tradições relacionadas também à língua e a essa região se proliferassem e se mantivessem até os dias de hoje. Antes da gente dar uma olhada na fala e como que soa essa língua para nós hoje, eu queria dizer que essa língua é tratada, na verdade, hoje como uma língua relativamente próxima à extinção. O que nós vemos aqui, primeiro, é uma língua que se restringe a uma região muito específica, né? Ou seja, no mundo todo. Só temos essa região no Brasil que fala essa língua, e ela também sofre algumas pressões que podem levar ao seu desaparecimento ao longo das gerações. Como nós vimos, essa língua é falada principalmente no Espírito Santo, com destaque a Santa Maria de Jetibá, que é ali a maior concentração pomerana que nós temos no mundo e no Brasil também, mas também é falada em algumas outras comunidades, alguns outros municípios de Espírito Santo e também alguns no sul. Mas como nós podemos perceber a partir de pesquisas, entrevistas com os falantes, as novas gerações, por meio de maior contato com o resto do país, com a construção de estradas, com maior contato com as cidades à sua volta que falam predominantemente português, as futuras gerações mais novas acabam falando menos essa língua e apesar de aprender como a sua língua materna, ou seja, é a língua que elas aprendem quando elas estão em casa, com seus pais, antes de começar a escolaridade, elas ainda se deparam com dificuldades de manter essa língua ativa depois que iniciam seu percurso escolar, já que a partir dali o português, como nós sabemos que é a língua oficial do país, acaba sendo a língua de comunicação, a língua de instrução e a língua pomerana fica um pouco esquecida. E é por isso que se criou projetos de incentivo à continuidade da escolaridade da língua pomerana, só que com um problema só, que essa língua é na verdade uma língua oral e não tinha uma formalização, uma normatização escrita dela. E é para isso que se criou então materiais dentro do Brasil para poder ensinar de forma formal nas escolas essa língua. E isso pode levar a alguns questionamentos que nós vamos falar daqui a pouco, que se podemos considerar o pomerano como uma língua, então, brasileira, já que a sua vivacidade ou a sua permanência no mundo se dá por meio de materiais feitos no Brasil e falantes que só se encontram no Brasil e mais em nenhum lugar do mundo. De acordo com pesquisas, que eu vou deixar, como sempre, linkado aqui embaixo para você dar uma olhada também, de acordo com essas pesquisas, então, 77% das pessoas dessa região de Santa Maria de Jetibá, por exemplo, no Espírito Santo, tem o pomerano como sua primeira língua, como sua língua materna, antes mesmo do português, e mais de 80% ainda usa o pomerano no seu cotidiano de alguma forma. Porém, menos de 50% considera essa língua como a sua de preferência na hora de se comunicar, já que a gente sabe que, por exemplo, essa língua está inserida num contexto de predomínio do português e a comunicação com maior facilidade de ir e vir, né, por conta do menor isolamento geográfico dessa região no século 20, 21 agora, sabemos que, por exemplo, a vitalidade dessa língua tende a cair, já que os jovens acabam se interessando menos pela língua dos seus familiares e isso vai diminuindo de acordo com a geração. Então as gerações mais velhas se sentem ainda mais à vontade com o pomerano, mas as mais novas, por conta da sua maior integração como num todo nacional do país, vamos dizer assim, acabam, por exemplo, deixando o pomerano um pouco de lado na hora de se comunicar, apesar de usar em casa, com seus familiares. E para quem ficou curioso aí e quer aprender um pouco mais sobre o pomerano, pode consultar o dicionário enciclopédio Pomerano Português, desenvolvido pelo Tressmann, que foi, como eu disse, a base de toda a elaboração do material que se usa hoje na escolaridade dessas crianças, por exemplo, na escola, que agora, com esse projeto que se saiu de incentivo à língua pomerana, tem também um ensino formal do pomerano, mas um pomerano, lembre-se, feito a partir dos imigrantes que vieram para o Brasil. Então já podemos pensar aqui, nós vamos falar um pouco mais sobre isso, se essa realmente pode ser uma língua considerada brasileira. Ela já é considerada como cooficial em 5 municípios do Espírito Santo, por exemplo, e ela está no inventário das línguas brasileiras. E a gente vai discutir um pouco sobre essa questão será que é uma língua autóctone, ou seja, de fato do Brasil, ou alóctone, ou seja, fora do Brasil. Vamos dar uma olhada, mas primeiro queria mostrar para vocês como que ela soa, para quem nunca ouviu o pomerano, e eu vou usar aqui esse vídeo que está no canal MOPC Linguística, que vocês podem consultar para mais informações detalhadas como funciona a língua. E que a dona Sabina tem? 66. E quantos filhos? Olha só, para quem conhece um pouquinho do alemão, consegue identificar, por exemplo, que ela falou a idade dela que é 66 anos e parece muito com o que nós temos no alemão, é muito parecido. Por isso que tem essa
até uma certa intercompreensão de certos dialetos do alemão, mas não é considerada, alguns consideram uma língua, outros consideram somente um dialeto que tem suas proximidades. Lembrando que essa região também foi integrada ao Império Alemão e por isso deve ter sofrido também muita influência dessa língua antes, por exemplo, de vir para o Brasil. Que a senhora tem? 3. Para quem entendeu também, 3, drei, em alemão também. São esses da foto que você está mostrando. Ja, 36 jaar afgenomen. Dit is uit de oerpleet dat hebben zich daar alles verwoord. Dat zijn oertalen nog. Dat hebben we ook nog andere hebben ze ook nog verwoord. Dit zijn de oertalen wat ze im Oosten hebben hun terugpleten. Ja, hij zijn kaler in gemaakt worden en dan hebben ze pleet. E hoje ainda usa? Nee, nou niet meer. Então pensamos que, até para quem fala alemão, por exemplo, há ali algumas semelhanças, dá para perceber alguns elementos parecidos com o alemão, mas realmente fica difícil quando a fala começa a se desenvolver. Eu achei esse vídeo aqui, por exemplo, um pouco mais fácil de entender para quem tem um pouquinho de conhecimento de alemão e dá para perceber mais ou menos o que ela está falando, sobre qual o contexto, né, o que está acontecendo ali. Vamos dar uma olhada como que ele soa também. Is Lilia Jonatstein. Ik ben in Domingos Martins geboren, in Melgacinho. Ik ben schouwledig. Als ik klein was, heb ik immer met mijn familie top geleefd Landarbeit. Pensando aqui, Landarbeit, muito parecido com o alemão também. Sempre essa proximidade que permite a intercompreensão em certos casos. Depende de onde você vem da Alemanha, depende, né, de qual nível de instrução que se tem, mas é muito parecido e permite ali também uma maior vivacidade, se amparando ao alemão que também já está presente no Brasil. Ik ben immer met mijn vader top gaan, milje poetsen, bonen poetsen, kaffe plukken, farinha maken, en zeer veel aan het tijden. En nachher wil ik ook geen leren. Dan ben ik naar de school gaan en ik verstehe aber nog niet Portugiesisch vertellen. Verstehen, Portugiesisch, bem comum para quem conhece um pouco de alemão. Dan deed mijn papa immer zeggen, mijn lijf mekken, du musst ook de Portugiesische spraak leren. Dat ik dat niet slecht deed in de school. Maar ik verstehe niet, wegen dat hij dat zeggen deed. Als ik hinkomen deed naar de school, dan heb ik zei dat mijn andere vrienden alle bloos ik Pommerisch vertellen. Pronto, acho que já deu para perceber então aqui como ela soa. Bom, para quem não tem nenhum conhecimento em alemão ou alguma língua germânica, soa muito estranho, claro, mas para quem já tem algum conhecimento de alguma língua germânica, tem algumas coisas parecem ali um pouco semelhantes e familiares. E eu queria dizer que foi para vocês também que quando nós temos a instrução, por exemplo, de crianças que têm o pomerano como primeira língua, isso acaba levando a alguns fenômenos muito curiosos que estão sendo investigados por pessoas que querem perceber como que funciona, quais são as dificuldades de quem fala português como segunda língua no Brasil, tendo o pomerano como a sua primeira língua. E o que se percebe são algumas semelhanças com o que se tem com o alemão, por exemplo. Uma troca bem comum aqui é, por exemplo, a troca do R forte pelo R fraco, nas palavras como errado. Então, ao invés de dizer esse R forte, se diria errado, um R mais fraquinho, sem ter aquela força que os dois R's representam, por exemplo, na ortografia. Também tem a troca dos fonemas plosivos e fricativos, que é, por exemplo, aqueles P, T, K, né, que a gente tem, por exemplo, no verbo abrir, né? Abril, muitas vezes pode ser trocado por april, com P ao invés de B. E também o V, né, como trocado pelo F, ou seja, essa ideia de surdas e sonoras. Então, ao invés de ser uma sonora como vaca, esse som de V, acaba se tornando, por exemplo, faca. Lembrando que, para quem sabe um pouquinho de alemão, o V é chamado de Fal e ele tem esse som de F. Então, fata, na verdade, se escreve com V, né? E tem esse som de F. Isso também alguma semelhança das dificuldades que muitas pessoas que têm o pomerano como língua materna, ali, como a gente viu, mais de 70% no caso de alguns lugares do Espírito Santo, encontram quando eles estão começando a escolaridade em português. E quando se viaja, por exemplo, no Brasil, essas regiões com uma forte pomeranidade, como podemos dizer assim, ou seja, com essa tradição pomerana bem forte, se usa, por exemplo, e se vê até com outras comunidades como italianas e alemãs também no Brasil, o termo
termo colono. E aqui o curioso é que esse termo ele é polissêmico, ele tem aí vários sentidos, e dois dos principais desse sentido seria então colono como parte desse período do contexto histórico social de ocupação do território brasileiro, ou seja, havia a necessidade de ainda ocupar territórios rurais que estavam muito pouco preenchidos por pessoas, para facilitar também ali o controle dessas regiões por parte do Estado brasileiro, que agora se via, por exemplo, nesse processo de fortalecimento nacional, né, ali no século XIX, depois da sua independência. Então tem sim esse sentido da colonialidade nessa percepção de ocupação do território, mas também tem um sentido de uma pessoa, por exemplo, rude ali, não pouco ligada, por exemplo, a questões da modernidade, então uma pessoa muito do campo, sem muita instrução, muita educação, já que a maior parte, por exemplo, desses colonos que vinham para cá eram para ser agricultores, ou seja, eram pessoas que não vinham das grandes cidades europeias, e muitos deles com esses dialetos que eram considerados, por exemplo, nos seus países de origem, como algo caipira. E a gente também pode problematizar até essa ideia do que era, qual era a qualidade desse agricultor, porque nesse ideário de como formar a nação brasileira, se tinha a ideia do, como eu disse, a ideia de um embranquecimento da população, porque, lembrando, a maior parte da população brasileira era formada por escravizados, que depois eram libertos, mas que não eram contratados depois como trabalhadores, como poderia acontecer. Eram marginalizados e deixados escantos e preteridos por exemplo, esses imigrantes europeus que vinham embranquecer a nação. Então, o ideário do perfeito imigrante era o agricultor, branco, obviamente, que vinha com a sua família, porque ajudava também a popular aquelas regiões. Enquanto isso, a população que foi escravizada e teve o seu trabalho explorado de todas as formas possíveis, seus corpos explorados de todas as formas possíveis, não tinham direito, por exemplo, a ter um trabalho agora, finalmente, por exemplo, com pagamento, que era uma coisa que a gente acha mínima hoje, mas, por exemplo, desse período, pagamento já não aconteceria para uma pessoa que era tratada como mercadoria. Então, vocês podem ver as origens, por exemplo, de muita da marginalização da população negra no país, preterida para essa população de europeus brancos, agricultores, que vinham estabelecer no território e ocupar essas partes que ainda estavam vazias, rurais principalmente. E fica então a questão, será que o pomerano, assim como outras línguas chamadas línguas de imigração, é uma língua brasileira mesmo? A gente pode chamar de uma língua do Brasil, ou autóctone, como se diz? Essa é uma discussão complicada e há muita discordância ainda sobre esses termos e quais são os critérios para definir se uma língua é de fato autóctone, ou seja, daquele território ou não. Por exemplo, o Inventário Nacional de Diversidade Linguística Brasileira, ele diz que para uma língua ser considerada como brasileira, ela deve estar pelo menos 3 gerações no país, ou seja, mais ou menos 75 anos, para que ela possa ser considerada como uma língua brasileira e fazer parte, por exemplo, desse inventário de línguas brasileiras. E com mais de 60 anos de história no Brasil, o pomerano sim se enquadraria nesse contexto. Mas ele também se enquadraria no que nós chamamos de línguas de imigração, como o alemão, como o italiano, falado em diversas regiões também do Brasil. E essas línguas de imigração, como por exemplo línguas afro-brasileiras, os crioulos que eram criados também tanto nas outras regiões de colonização hispânica, como também as colonização portuguesa, não são consideradas por muitos autores como línguas autóctones, porque elas são ditas línguas alóctones, ou seja, de fora do país, que vieram para cá, se estabeleceram, mas são de fora. E só tratariam, por exemplo, como línguas de fato do Brasil, as línguas dos povos originários, que estavam aqui antes da presença da invasão dos europeus. Mas aqui, então, é aquele ponto de divergência que eu citei anteriormente. Alguns autores podem considerar que, por exemplo, pela história da língua já ter se fixado e se entrelaçado ao contexto social e linguístico também do país do Brasil, por exemplo, nós temos que aquele alemão, como eu disse, que é um alemão brasileiro, falado aqui com peculiaridades realmente daqui, será que ele não poderia ser tratado como uma língua já própria do país, porque ela está inserida num contexto social e linguístico do Brasil, assim como o pomerano, que, por exemplo, nem existe mais no mundo, em nenhum lugar do mundo, né, nem na Europa, de onde ele veio. Então, será que ele poderia se considerar agora uma língua propriamente brasileira? Até porque a elaboração de materiais novos, a atualização da língua, ou seja, a modernização do vocabulário e de todas as suas formas de ser falada, né, ela é feita por brasileiros. E ela só é ativa pela comunidade brasileira que ainda fala pomerano. Como eu disse, essa é uma questão difícil de definir, porque vai partir do seu critério do que pode ser uma língua considerada autóctone, ou seja, própria do país, do Brasil no caso, ou não.
como eu disse, alguns consideram que somente as línguas originárias que estavam aqui antes da invasão portuguesa e hispânica também, podem ser consideradas como línguas nativas do Brasil. Agora, será que então as línguas que foram se desenvolvendo de matriz africana, será que os crioulos se desenvolveram aqui? Será que essas línguas de imigração europeia, por exemplo, será que também não podem ser consideradas como brasileiras também, a partir de um ponto que elas se estabeleceram e se integraram à sociedade e começaram a ser atualizadas por brasileiros e com as características peculiares de cada região, no caso, regiões do Brasil? Então, fica aí o questionamento para você pensar se você pode considerar ou não o pomerano como mais uma língua brasileira ou não. E eu vou ficando por aqui. Muito obrigado por ver esse vídeo até o final. Já deixa o curtir, é claro, e também se inscreva para acompanhar mais conteúdos como este. Você também pode deixar aqui embaixo comentários e até sugestões para próximos vídeos. Nós também estamos no Instagram, basta procurar por movimento.140 e dar uma olhada no TikTok Movimento 140 para ver também outros trechos, outros cortes de vídeos. Muito obrigado e até a próxima.